e hoje a gente vai falar sobre o inquilino perfeito. Será que ele existe? Como fazemos para localizar este inquilino? Começando essa aula de hoje, o que eu posso falar para vocês é que este inquilino ele existe sim. Porém, para localizá-lo, a gente precisa seguir algumas etapas, alguns processos durante a locação do imóvel. Iniciando pela triagem, e essa triagem ela já vai se iniciar no próprio anúncio do imóvel. Então assim, se eu quero localizar o inquilino com alguns requisitos, eu já vou colocar esses requisitos já no próprio anúncio, até para evitar uma ligação, uma pessoa que não tem o perfil. A gente sabe que tem muitas pessoas que ligam para a locação que realmente não tem o perfil. Um exemplo clássico nosso aqui, em todos os anúncios nossos, a gente já coloca o requisito mínimo, ganhar pelo menos um faturamento aí de 4 vezes o valor do aluguel, e a gente fala como pode ser dadas as garantias, que no nosso caso aqui é o calção de 3 vezes o valor do aluguel, fiador ou seguro-fiança. É lógico que se aparecer outras opções de garantia e sejam viáveis, a gente vai fazer também para não perder esse inquilino. Um outro ponto importante e chave para localizar este inquilino é no momento da visita. O momento da visita é o momento que você tem para fazer o primeiro reconhecimento do cliente, do possível futuro inquilino. Então é o momento de fazer perguntas, perguntar para ele por que ele está mudando, se ele já mora de aluguel, se ele está vindo de outra cidade, quanto tempo pretende ficar no imóvel, se é só ele que vai morar, se vai ter mais pessoas que vão residir no imóvel, se tem animal de estimação, para a gente tentar moldar o perfil deste inquilino e para ver se realmente as informações que ele vai trazer para a gente na análise de crédito corresponde àquela pré-entrevista que a gente fez sem ele saber no momento da visita. Superado essa parte aí da visita, o cliente ele topou, ele falou, poxa, eu quero esse imóvel, o que fazer? De início a gente vai enviar a documentação, aí cada um tem uma documentação que passa, que pede para o inquilino. Aqui a gente pede tudo e não abre exceção. Por exemplo, documentos pessoais, RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, comprovante de renda é importantíssimo, os 3 últimos olerites, se for movimentação bancária, os 6 últimos meses de extrato bancário, imposto de renda é essencial para você saber a vida financeira deste inquilino. Ou seja, tem que pedir a documentação completa. Muitas vezes o inquilino ele acaba mandando um olerite, mandando um extrato bancário, não quer mandar o imposto de renda. No caso, a gente rejeita de cara caso o inquilino não queira passar toda a documentação para análise de crédito. Outro ponto importante também que a gente faz, além dessa pesquisa financeira, é uma pesquisa social do cliente, né? Então vamos lá, hoje a gente tem o Google, tem outras ferramentas de pesquisa que permitem essas pesquisas, né? Logicamente também fazer o Serasa, o SCPC, pesquisas em TJ, se você é do estado do Rio de Janeiro, vai lá no TJ, no site do TJ do Rio, ou se for de São Paulo, no site do TJ de São Paulo, e faz uma pesquisa, vê se ele responde já a algum outro processo, se ele é réu em algum processo de execução, de repente, que vale muito a pena a gente estar atento. Mais para frente a gente vai ter uma videoaula só sobre análise de crédito. Outro ponto importante também é fazer pesquisa no Google. Coloca o nome do cliente entre aspas, vê o que aparece, se de repente o que ele falou para a gente, se o documento que ele falou com que ele trabalha realmente corresponde. Às vezes aparece alguma coisa no Google lá que é para a gente ficar um pouquinho atento. E também a pesquisa social deste inquilino. É sempre bom, se possível, tentar localizar ele em redes sociais, tentar determinar um perfil deste inquilino, né, para ver se ele pode ou não trazer um problema, se ele pula muito de casa em casa, se ele, por exemplo, está indo para um apartamento e é uma pessoa festeira, vai trazer problema para a imobiliária, vai trazer problema para o proprietário. Superadas as pesquisas, tudo certo? Chegou a hora da garantia, que é importantíssimo. Cada inquilino ele vai se adaptar a uma garantia. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui que ocorre bastante aqui na imobiliária. Tem clientes que a gente rejeita, por exemplo, o calção imobiliário, porque o calção, no nosso ver, é a garantia mais fraca que existe. São apenas 3 vezes o valor do aluguel.
acabou aqueles 3 meses, acabou a garantia. Então, assim, para a gente aqui alugar pelo calção imobiliário, o inquilino ele tem que ser forte. Eu tenho que pegar o imposto de renda dele e ver que no imposto de renda dele tem bens, ele tem seja uma aposentadoria ou um salário alto. Eu preciso me sentir confortável com este inquilino. É lógico que de repente a gente vai colocar todo mundo, se é ele, é a esposa, todo mundo entra no contrato e de repente pode puxar até uma outra pessoa, né? Um tio, mais alguém ali para colocar no contrato, como o próprio locatário mesmo, para você poder fortalecer e daí sim aceitar o calção imobiliário. Outra garantia, já que a gente gosta mais de trabalhar e que para o meu histórico aqui é o que menos dá problema, é o fiador. Então, assim, a gente vai fazer a análise do inquilino, ele vai ter que ter todos os requisitos para alocação, desde renda, perfil para o imóvel, perfil que não dê problema. E o fiador vai ter que ser uma pessoa forte, uma pessoa que tem dinheiro, que tem, não necessariamente dinheiro, mas tenha bens, não tenha restrição, não tenha processos de execução contra essa pessoa. Ou seja, que ela demonstre que realmente ela pode arcar com o aluguel caso o locatário não consiga. E nesses casos, assim, quando a gente pega um fiador bom, um inquilino bom, dificilmente, raramente a gente tem problema. E por fim, a gente tem o seguro fiança, que a gente trabalha bastante, é uma modalidade que está em ascensão, mas tem alguns riscos do seguro fiança, tá? Principalmente porque eu vejo algumas imobiliárias que elas praticamente não fazem a análise de crédito, porque falam assim, ó, se um inquilino não pagar, eu aciono o sinistro no seguro e recebo, e o seguro que se vire com o inquilino. Mas vai te gerar uma dor de cabeça, você vai ter que notificar, o proprietário vai te cobrar, de repente, até a seguradora pagar o valor. Então, assim, não vale a pena. Por mais que seja seguro fiança, faça uma análise criteriosa deste inquilino para evitar dor de cabeça. O que mais desgasta um proprietário, um gestor de imobiliária, são ligações, você parar seu dia, às vezes quando está em atraso, uma vez por dia ter que ligar, fazer cobrança, isso gera um estresse. Então, assim, não vale a pena. E por fim, nessa busca do inquilino perfeito, alguns perfis de clientes devem se ficar atentos para não cair em algumas ciladas que somente a prática, anos de experiência na locação imobiliária vai te trazer. E hoje eu vou listar para você alguns desses perfis para você não cair em alguns erros, talvez você já tenha caído já nessa vida, mas vai ficar a dica, tá? Para você ficar mais atento. A primeira dica vai para gestores de imobiliárias e corretores. Cuidado com o inquilino que procura diretamente o proprietário, ou até mesmo para você, proprietário. Sabe aquele cliente que liga, mas é direto com o proprietário? Desconfie. Quem geralmente busca direto o proprietário é aquele inquilino que tem restrição, que já responde um processo por ação de despejo, é um inquilino que quer um contratinho meio que levar um contrato meio em banho-maria, bem simples, quer dar aquela atrasadinha no aluguel de 5, 6 dias e não pagar multa, e aqui atrasou um dia já paga multa. Então, assim, se o inquilino tem aquela preocupação, se é direto com o proprietário, desconfie. Outro perfil de inquilino que aqui a gente fica muito atento quando acontece é aquele que omite informação. Estamos lá na visita, o inquilino fala um monte de coisa, tudo, né? Se apresenta, se comunica bem, quer mostrar boa vontade, mas na hora de mandar a documentação, ele não manda a documentação dele, ele fala, vai ser só no nome da minha esposa, tô fazendo no nome da minha sobrinha, não vou mandar meu imposto de renda, não vou mandar o holerite. Desconfie deste inquilino, tá? No caso aqui, é muito comum o inquilino pegar e falar assim, vamos fazer no nome só de fulano, vou fazer no nome só de ciclano. Pesquise, fale assim, mas viu, eu preciso, não tem problema, a análise de crédito vai ser no nome só de fulano, mas eu preciso listar todo mundo no contrato, então me manda pelo menos uma foto do seu documento, que você vai constar no contrato, mas a análise de crédito vai ser só no nome dele. Por que a gente faz isso? Geralmente, quando uma pessoa não quer entrar no contrato, é porque ela tem uma série de restrições,
é porque ela já responde outros processos por dívidas de aluguel ou ação de despejo, ou porque tem o nome já em execução, alguma coisa errada tem, tá? Então, fiquem atentos com esse inquilino que ele quer omitir informação. Outro perfil aqui que a gente fica muito pé atrás é o chantagista. Sabe aquele inquilino que chega e fala assim, viu, pega, manda a documentação picada, do jeito que quer, né? E daí fala, viu, se você não quiser, eu tô vendo um outro apartamento lá, o fulano deixou, é que aqui é melhor para mim, porque é mais perto de não sei aonde, mas se não, eu vou fechar lá. É chantagem. Cuidado com esse perfil de inquilino, tá? Possivelmente ele não tem outra coisa e ele está querendo acelerar o processo para você não achar alguma coisa ali no meio da documentação e acabar negando essa alocação para ele. Então, cuidado com o inquilino chantagista. Outro inquilino aqui também que a gente nega, mas nega mesmo a alocação, é o inquilino mal educado. Sabe aquele cliente que você vai visitar ele no apartamento, ele chega lá, ele já começa a reclamar, ele reclama da imobiliária, ele fala, pô, mas vocês pedem coisa demais, não é assim, morei em tantos lugares, e ele é mal educado com você, já na visita, já. Não aluguem para esse tipo de gente, porque a alocação, você vai ter um relacionamento com essa pessoa enquanto perdurar a alocação. Pode ser que dure 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Se ele já é mal educado com você na primeira visita, imagine depois a hora que der um problema no imóvel, der uma goteira, você for fazer uma cobrança nele porque ele atrasou um dia de aluguel. Então, assim, não vale a pena. E por fim, alguns grupos específicos, né, que tem que se tomar algum cuidado na hora da alocação. Entre eles, assim, tem uma série de grupos específicos assim que tem que se ficar atento no momento da alocação. Vou listar aqui alguns exemplos. Por exemplo, república de estudante, né? Não que a gente não alugue, a gente já alugou já para república de estudante, mas você precisa ficar atento se o imóvel que você está alugando é compatível. Por exemplo, você vai alugar um apartamento que é extremamente familiar, de pessoas mais idosas que moram nele, para uma república de estudante, vai ter reclamação. O síndico vai notificar o proprietário, a notificação vai vir para a imobiliária, vai gerar estresse. E como eu falei anteriormente, a locação ela não pode ter estresse, ela tem que ser sadia, senão você não consegue aumentar essa carteira de aluguel. Outro perfil aqui também que tem que se tomar cuidado, por exemplo, você está fazendo as pesquisas lá, daí você colocou no TJ, e é um inquilino, por exemplo, um exemplo que tem vários processos criminais, tem vários outros processos por estelionato. Então, assim, tem que se tomar um cuidado, porque a hora que você for fazer a cobrança, seja de qualquer coisa, de um aluguel atrasado, na hora da entrega da chave que a pintura não está de acordo, esse tipo de pessoa ele surta mais fácil. Então, assim, tome algumas precauções e não tenha pressa de alugar. Eu sempre falo para os proprietários aqui, é preferível esperar 1, 2 meses, achar um inquilino bom, mas que não vai trazer problema, e um inquilino que vai perdurar por bastante tempo nesse imóvel. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui de como localizar o inquilino perfeito, e caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou então alguma sugestão também para os próximos vídeos. Obrigado!